E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para refletir sobre consciência. Consciência. O que significa isso, né? Muitas pessoas já discorreram sobre esse assunto, né? Parece ser um dos maiores enigmas da humanidade. Estar consciente. O que significa isso, né? O que significa experimentar essa grande incógnita que é o eu, né? Que é essa identificação que nós temos com o nosso nome, com a nossa personalidade, com o nosso ego, né? Consciência. Você sente que é, né? Você sente que existe. Mas o que significa isso? Como traduzir isso em palavras? Se sentir alguma coisa, ter essa sensação de fragmentação em relação ao universo, né? Ter essa sensação de que é único e ao mesmo tempo ter essa sensação de pertencimento ao cosmos, né? Ao universo, ter essa sensação de pertencimento à espécie, ter a compreensão de que você tem um eu individualizado, personalizado, fragmentado, separado, né? E ao mesmo tempo em comunhão com todas as coisas, com esse universo aqui, com esta Matrix, né? Com essa realidade, seja lá o que for isso. Então é muito comum a gente ver programas, né? Documentários, tem aí documentários sobre a consciência, tem um aspecto científico, né? Que nos mostra que a consciência ela não existe sem o cérebro, ela é um resultado, né, da atividade cerebral, mas ao mesmo tempo animal algum tem a consciência que nós temos. E eles têm quase todas as nossas funções, né? Os animais compartilham a maioria das nossas funções corpóreas e até cerebrais, mas alguma coisa acontece com a gente, né? Que a gente desenvolve uma consciência que os animais não têm. Não que os animais não tenham algum nível de consciência, não que os animais não tenham algum ego, né? Porque ego significa identificação com o corpo. Ego tem a ver com emoção, né? Sentir. Sentir-se o corpo, né? Todo animal sente que é alguma coisa. Sente que tem um corpo e que tem que proteger esse corpo, porque esse corpo é ele mesmo, né? Isso é emoção, né? Toda emoção surge a partir das experiências do corpo. Sempre que você sente, sempre que você se emociona, você está, né, conectado, né, ao reino animal. Porque o reino animal é sensorial, é senciente, é sensitivo, né? Sente, né? Senciente, sente que é diferente do meio, percebe o meio, percebe inclusive a hostilidade do meio. Isso é um determinado nível de consciência que os animais têm apenas dentro das suas necessidades, para satisfazer as suas necessidades de procriação, né? De se alimentar, de se defender, de procriar, de procurar abrigo, ou seja, de manter a espécie. Mas animal nenhum pensa. Você sabe por que o animal não pensa, né? Ou seja, por que o animal ele não é consciente? Podemos dizer que ele tem um determinado nível de consciência,
Isso é diferente de dizer que ele é verdadeiramente consciente. Porque consciência tem uma característica que nos difere de qualquer outro animal. Como eu disse, né? Emoção tem a ver com o corpo. Mas existe em nós uma coisa chamada racionalidade, capacidade de pensar de forma consciente, que os animais não têm, né? Então, se as emoções elas têm relação com o corpo, o raciocínio tem relação com a mente. Animal nenhum consegue isso. Como eu falei, os animais até têm um nível alimentar de raciocínio, calculam algumas coisas, mas só a nível das suas necessidades. Animal nenhum pensa racionalmente. Portanto, animal nenhum tem consciência racional, a não ser nós seres humanos. E aí eu quero chegar no ponto, né? O que é consciência? O que nos difere efetivamente dos outros animais? Se não a capacidade criativa. Animal nenhum cria nada. Né? Mesmo o animal que constrói as casas, os abrigos mais perfeitos, né? Como as abelhas, tudo muito complexo, né? Parece uma engenharia, mas a abelha só sabe fazer isso. Né? Ela não melhora em nada as suas colmeias há milhões de anos. Tem outros animais que constroem tocas muito bem, né? Formigas fazem os seus formigueiros sempre da mesma forma. Não são criativos, obedecem a uma determinação instintiva. Quase que uma sabedoria inata, né? É um programa que existe nos animais que faz com que eles construam obras incríveis de engenharia sem pensar. São autômatos. Funcionam de forma automática. Não pensam, né? E o que é a consciência, então? Né? Como eu falei, a consciência tem um atributo, né, que é a criatividade. Nós vamos além de qualquer animal. E por que existe criatividade? Por que nós temos essa capacidade de projetar coisas que não existem, de criar mundos, equipamentos, armas, né? Todo tipo de coisa, né, que não existe na natureza? Eu vou agora chegar ao ponto. Né? Consciência. Olha, gente, estive pensando muito sobre isso. Minha vida é pensar, né? Ou seja, minha vida é essencialmente consciente. A minha consciência, ela está o tempo inteiro em atividade. Diferente, né, da maioria das pessoas que, como animais, repetem comportamento. Vão no fluxo, não pensam, né? Hoje em dia o mundo está muito fácil, né? Hoje em dia está tudo pronto. As pessoas não precisam pensar muito, né? Quanto mais o tempo vai passando, menor parece que fica o nível de consciência das pessoas. Elas estão cada vez mais teleguiadas, né? Falta tempo também, né? Falta tempo. Tempo é vida. E agora eu vou chegar no elemento chave. O tempo. A consciência é a capacidade de perceber o tempo. Isso é que é consciência. Podem dizer milhões de coisas sobre a consciência, né? Que a consciência ela transcende ao corpo, que a consciência ela está em tudo, que a consciência vai além do eu. Tudo palavras vazias. Nós estamos aqui para explicar, né? Como eu falei, nós somos a única criatura que tem a capacidade de perceber o tempo. Então, consciência, o que nos difere de qualquer animal é essa capacidade. E o tempo é algo que não é absoluto. O tempo nem sequer existe do ponto de vista real, absoluto. O tempo é relativo, né? Einstein já demonstrou isso.
O tempo, para Einstein, e ele já demonstrou isso na sua matemática, o tempo é como se fosse um rio congelado. Você tem essa criatividade. O homem, né, foi o único ser capaz de perceber o tempo e através do quê? Dos relógios, né, da cronologia, tentar controlar o tempo. O tempo está num fluxo sempre para frente, né? Por quê? Porque o universo está em expansão. Se o universo está em expansão, isso é científico, né? Está se expandindo, está inflacionando, na realidade, a malha do espaço está apenas se esticando, né? A malha do espaço não está indo para lugar nenhum. A malha do espaço não está em deslocamento, por assim dizer, né? Ela está simplesmente inflando. Se você imaginar, né? Imagina uma bexiga vazia, né? Flácida. E você enche essa bexiga um pouquinho só, né? Pouca coisa. E você vai lá e marca um ponto nessa bexiga, né? Ali na borracha da bexiga você marca um pontinho. E aí você vai assoprando, né? Perceba que quanto mais você assopra, né? A bexiga aqui, estamos fazendo uma analogia com o universo. Quanto mais você assopra a bexiga, mais esse ponto vai se deslocando. Você vai inflando, né? A bexiga vai se esticando e o ponto parece que está se deslocando. Entretanto, o ponto está sempre no mesmo lugar da bexiga. Como Einstein falou, né? É como um rio congelado. O tempo não está se deslocando. O tempo não está indo para lugar nenhum. É apenas uma ilusão, né? Por quê? Porque como o espaço está inflacionando, está se esticando, né? O fato do espaço se esticar cria em nós a ilusão do tempo. O tempo é a ilusão do espaço em deslocamento. Na realidade, não está em deslocamento, está apenas se inflando, né? Se por acaso, né, essa bexiga ela começar a esvaziar, você vai ver que o tempo, né, a ilusão do tempo vai fazer com que pareça que as coisas estão voltando para trás, né? Estão indo para trás, voltando no tempo. Aquele ponto, né, que estava aqui embaixo na bexiga, quando você assopra, ele vai subindo. Ele vai indo, né? Se você esvaziar a bexiga, o ponto vai voltando, até a bexiga ficar flácida. Parece que você está voltando no tempo, né? Quando a bexiga está inflando, parece que você está indo para frente no tempo. Mas na realidade você está sempre no mesmo lugar. O ponto não muda de lugar no espaço. É por isso, né, que nós temos a ilusão do tempo. Como o espaço está se expandindo, nós temos a ilusão de que estamos sempre indo para frente, né? Como se nós fôssemos um ponto fixo no espaço que tem a ilusão de deslocamento. Isso se dá por causa do efeito da expansão do espaço. Nós somos os únicos animais que têm essa capacidade, né? Como nós percebemos, né? Temos memória e percebemos que o que está para trás parece passado, né? E nós estamos aqui nesse presente, mas esse presente é fugaz, né? Porque logo se torna futuro. E quando você chega no futuro, já não é mais futuro, é presente, e o que está para trás é passado. Nada disso é uma realidade, né? Nós estamos sempre presos no mesmo lugar. Contínuo espaço-tempo, né? Estamos sempre no mesmo lugar. É por isso, né, que filosofias antigas elas trabalham com a ideia de que o único tempo que existe é o tempo presente. Se você anula o passado, né, que não existe mais, e se você anula o futuro, que ainda também não existe, né, não chegou ainda a existir, você se fixa no presente. Todo o resto é ilusório. Então a consciência do presente, a ilusão do passado e do futuro dão essa ideia de tempo. Parece, né, que a gente está se deslocando. Cara, quando você chega nessas ideias, você ganha uma liberdade tão grande na sua mente que nenhum
trauma do passado tem mais importância. Porque você sabe que o único lugar que você sempre esteve é aqui, nesse momento. Esse momento é eterno. Né? Esse momento aqui, se você conseguir se fixar nele, no presente, esse presente é a sua eternidade. Eterno enquanto dure, né? Você tem que tentar, né, destruir essa ilusão de passado e de futuro. Porque, como eu falei, né, nós somos seres criativos. A consciência, na sua essência, é a percepção do tempo, que animal nenhum tem. Perceba, né? Quanto menos consciência, menos percepção temporal. Um animal, por exemplo, não percebe o tempo. O animal, ele até sofre os efeitos do tempo, mas ele não percebe o tempo. Por isso, o animal vive despreocupadamente. Né? O animal tem muito pouca consciência. Logo, ele não tem raciocínio. O que é raciocinar, né? É pensar dentro do tempo. Raciocínio é a capacidade de viajar mentalmente no tempo, para trás, né? Para olhar o passado, aprender com ele, né? Estudá-lo, muitas das vezes até vivenciá-lo, né? Porque a maioria das pessoas vive no passado, né? A sua construção de personalidade, a sua construção de vida, de eu, de ego, tudo tem a ver com o passado, né? As suas experiências forjam quem você é. E daí você cria essa ideia de cronologia, toda a sociedade cria isso, né? E a gente consegue também antecipar o futuro. A gente consegue fazer previsões sobre o que há de vir, sobre o porvir, né? Então, nós temos essa capacidade, somos os únicos animais que têm essa capacidade de pegar o que está lá atrás, registrar, né? Isso se chama história, né? Quando é que começa a história? Quando é que acaba a pré-história? Quando o homem começa a registrar, né? É por escrita ou verbalmente, principalmente, né, por escrita. Começa-se aí o período histórico, onde o pensador pode morrer, mas o pensamento prevalece. Né? E assim que existe a evolução nas sociedades, nas civilizações. Então, eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, porque eu sempre tive muito essa questão de tentar compreender o que é a consciência. E você percebe que quanto menos consciência, menos noção de tempo. Né? Por exemplo, pessoas que têm problemas mentais, muitas das vezes, um dos primeiros indícios de doença mental é o anacronismo. A pessoa, muitas das vezes, está vivendo em outra época, dentro da sua mente. Né? Alguns pensam que são Napoleão Bonaparte, né? Essa questão clássica aí do cara se acreditar uma grande obra, um grande ser do passado, o cara acha que é Jesus, o cara acha que é o imperador romano, sei lá. Né? Isso é loucura, né? O cara está vivendo fora do tempo. Pouca consciência. Consciência distorcida, né? Animais não têm consciência de tempo, né? Os animais não pensam. Por quê? Porque eles não têm essa noção de passado e de futuro. Note o animal, né? Se você tem animal doméstico, observe. Ele vive presente, né? Cada dia parece que ele está despertando para um novo dia, né? Sem traumas do passado, sem ansiedade com o futuro. O animal dorme despreocupadamente. Acho que não existe animal com insônia, né? Porque a insônia é ansiedade, né? Sobre o futuro, que ainda não aconteceu. Os medos, né? Porque por causa de coisas que aconteceram no passado. Os traumas, o medo de que certas desgraças do passado ocorram novamente, né? Certos traumas. Tudo isso vem da construção da consciência humana. Note, né? Quanto menos consciência, menos noção temporal. Pessoas loucas são capazes de ficar horas, né? Ali, catatônicas, paradas, numa atividade específica, né? Isso é muito comum em autismo. Muitos autistas simplesmente ficam horas, são capazes de ficar horas. Crianças vendo um certo desenho animado específico, né? Ou aprendendo uma língua específica, horas. Né? Tem até uma frase que diz, né, que todo especialista ele é meio neurótico, né? Meio obsessivo. Porque para o cara ser um especialista em alguma coisa, o cara tem que ser meio autista, né? Ficar só naquilo ali, concentrado, fixado, horas e horas. Isso, quanto mais existe isso, menos existe consciência. Porque a consciência, ela quando está ativa, ela não consegue muitas das vezes ficar fixada num único ponto durante muito tempo. Né? Entedia, cansa.
Porque a consciência, ela precisa sempre de uma renovação, ela precisa sempre de novos elementos, de aprendizado, né, de cognição, de estar sempre se estimulando, resolvendo problemas. Isso é consciência. E o ser humano é assim. Né? O ser humano não quer resolver só os problemas que aparecem. O ser humano cria os próprios problemas. Né? Isso faz parte da evolução humana. Essa capacidade de olhar para trás, de estudar o passado, né? E de também olhar para frente, antecipar o futuro, até mesmo criar o futuro. E o tempo acaba sendo uma grande criação humana. Né? Porque se a gente for ver, o tempo é fruto da consciência. Não o contrário, né? Porque o tempo em si não existe. Como eu falei, certas criaturas não experimentam o tempo, como os animais, como algumas pessoas que têm certa deficiência mental. Quanto menos nível de consciência, menos se tem noção de tempo. Então, eu acho que isso é o pulo do gato, né? Para quem quer entender como funciona a sua própria consciência. Nós estamos presos, nós somos animais torturados, né? Somos criaturas torturadas por nossa consciência, por quê? Por causa da noção de tempo. Gosto muito de usar também o exemplo dos sonhos, né? Você vê que nos sonhos você tem pouca consciência. Na realidade você está num estado alterado de consciência. Por quê? Nos sonhos, a cronologia não tem a ver com essa realidade aqui. Muitas das vezes você interage com pessoas que já morreram, né? E você não percebe que elas estão mortas. Você interage em certas situações que já passaram, fazem parte do seu passado, e você vivencia aquilo como se fosse um presente. Então, quando você está num estado alterado de consciência, ou seja, quando você tem menos consciência, né? Quando você está menos lúcido, quando você está no sonho, no estado onírico, no estado de fantasia, o que acontece? Você tem menos consciência e menos noção de tempo. Tanto é que quando nós sonhamos, às vezes nós dormimos por horas, né? 6, 8 horas. E os sonhos parece que foram ou muito maiores do que isso, né? Tiveram um tempo muito maior do que simplesmente 6 ou 8 horas. E tem sonhos que parece que foram muito rápidos, né? E às vezes duraram 6, 8 horas. E você tem a noção de que o sonho foi uma coisa rápida. Então, dentro do sonho, some, né, essa noção de tempo. Porque a consciência está alterada. A consciência está meio que fora do tempo. Né? Então, para você, né, viver um pouco menos estressado, para você viver um pouco menos consciente, né? Porque é diferente, né? Você estar consciente, né? Você ter a compreensão do processo, que é a consciência, e você meio que se desligar um pouco disso para poder relaxar, digamos assim, né? Para poder experimentar uma tranquilidade, para poder experimentar um desligamento, uma desconexão de toda essa loucura chamada Matrix, cuja essência é o tempo. Você está preso dentro do tempo. Todos nós estamos presos nessa noção de tempo. Eu trabalho muito contra isso, né? Trabalho contra essa ideia de passado, de traumas do passado, de vivências do passado, porque, como eu falei, eu sempre estive no mesmo lugar. A noção, né, de tempo surge a partir da expansão do espaço no qual nós estamos inseridos. Então nós temos essa sensação, né? O tempo, na realidade, é uma sensação. O tempo não existe, né? O tempo é uma experiência coletiva que nos prende dentro desta Matrix, porque nós estamos com a sensação de que nos deslocamos para frente. Lembra do exemplo que eu dei inicialmente, né? Um pontinho marcado com uma caneta numa bexiga. Se você puder, faça essa experiência, né? Uma coisa muito simples, né? Bote aí um pontinho na bexiga flácida e depois comece a assoprar. Isso vai inflar e você vai ter a impressão de que o ponto está se deslocando, né? Quanto mais a borracha, né, da bexiga expande, o corpo da bexiga expande, mais o pontinho na superfície parece que se desloca. Mas na realidade o ponto está sempre no mesmo lugar. Não houve nenhum deslocamento desse ponto. Entende? Então é uma ilusão. E aí nós que estamos conscientes, estudando esta Matrix, né, observando, tentando sobreviver nesse espaço, né? E nós muitas das vezes não compreendemos por que nós sofremos tanto, por que a consciência traz tanto sofrimento, porque a consciência é o que te prende dentro do tempo. O tempo é uma percepção, é uma sensação, é uma invenção humana, é uma invenção da consciência,
É uma ilusão, né? Vou me reportar de novo a Einstein. Einstein dizia, não existe uma linearidade no tempo. Linearidade, né? O tempo não é linear como parece. É como um rio. Quando você olha, parece que o rio está se deslocando, né? E sempre indo para frente, né? O que está lá atrás é passado, o que está lá na frente é futuro. Só que para Einstein, na matemática de Einstein, é uma matemática correta, né? Segundo a ciência atual, esse rio é como se estivesse congelado. Não existe lá atrás, lá na frente, né? Só existe um único momento, né? Que é um presente eterno congelado. E existe essa ilusão de expansão, de deslocamento. Que na realidade, né, o que está lá na frente, se você esvaziar a bexiga, retorna. Né? A própria viagem no tempo já é uma coisa teoricamente possível. Né? Só não é tecnicamente possível, mas teoricamente é totalmente possível. Então, o passado, o futuro, o presente são uma coisa só. Né? O que causa essa ideia de passado, presente e futuro é a ilusão da mente, né? Que faz com que você ache que você está se deslocando, quando na realidade você está no mesmo lugar. Né? É como se você estivesse dentro de um ônibus. Né? Quem é que está se deslocando quando você está dentro de um ônibus? Depende do observador. Né? Claro, você dentro de um ônibus não está se deslocando, você está parado. Né? Sentado dentro do ônibus parado. Né? Sob a perspectiva de quem está do lado de fora, você está em deslocamento. Né? Sobre a sua perspectiva, você está parado. Então, é muito interessante, né? Como o tempo realmente é uma ilusão, até talvez o movimento seja uma ilusão, né? Porque se todos os pontos dessa matrix estão conectados, se o tempo é como um rio congelado, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A diferença é que o observador, né, acha, né, que está em pontos diferentes, porque o observador é imperfeito, nós somos imperfeitos, nós criamos essa noção de consciência, nós criamos todo um mundo fechado, né? Criamos um mundo que depende de passado, presente e futuro, é uma construção. Como eu falei, o passado não existe mais, o futuro também nem existe ainda. Né? Então o que existe? Né? Só existe você parado num único momento, um momento absoluto, né? Que a sua consciência faz parecer relativo, a partir do momento que você, na sua mente, está se deslocando. Cara, se você olhar, né, você sempre esteve no mesmo lugar. A única coisa é que você criou uma ilusão de deslocamento dentro desta matrix. Então, consciência, para fechar, é percepção de tempo, criação de tempo. Se você quer viver um pouquinho melhor, né, se você quer se desconectar um pouco desta matrix, você vai ter que aprender a dar menos valor ao tempo. Você vai ter que desconstruir tudo que é uma mentira. Você vai ter que desconstruir um passado que não existe mais. Você vai ter que desconstruir a ilusão de um futuro, de um possível futuro que também ainda não existe, para que você possa viver num presente, num momento, né? No momento presente. E aí você vai poder relaxar, né? Assim você vai poder se desconectar um pouco dessa consciência falsa que se estabeleceu a partir de que um homem criou a ideia de tempo. É por isso que eu hoje, na minha vida, eu fico desligado de relógio, eu fico desligado de tempo, eu não comemoro datas, eu não espero por nada, eu penso cada dia menos no passado. Né? É uma forma de você meio que se desconectar. E aí você fica mais livre para pensar sobre outras coisas. Você fica menos conectado nessa loucura diária, né? Nessa coisa, correria, né, chamada corrida dos ratos. Note que tudo tem a ver com tempo, né? Correria. Tem que matar um leão por dia, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que pagar contas. Caramba, nem chegou a data ainda de pagamento, o cara já está preocupado, né? Tudo no futuro, né? Eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que ser, né? Eu tenho que fazer sucesso, tenho que ter fama, tenho que, sei lá, né? Terminar essa faculdade. Claro, né? Todos nós estamos aqui dentro desta realidade, temos que cumprir nossas funções, até mesmo para manter, né, a nossa sobrevivência. Mas chega de tanta correria, né? Nós temos que parar para pensar, nós temos que ir além, né, da consciência, porque até agora a consciência só nos trouxe sofrimento. Por causa do quê? Da noção de tempo. Isso é que nos aterroriza, né?
pensamento sobre uma morte que ainda não aconteceu, mas que você vê acontecendo com outras pessoas, né? Uma morte que você não vai experimentar nunca, porque a morte não é uma experiência. Mas ainda assim, o único ser que tem a percepção da morte somos nós. O único ser que consegue pensar sobre isso, criar um monte de loucura na cabeça, ficar também pensando no passado, sabe, sofrendo, aterrorizado, tendo pesadelos com o passado que não existe mais. Poucas pessoas conseguem ficar aqui no presente, né? Viver despreocupadamente. Cara, isso vai te dar uma outra noção de realidade. Viver despreocupadamente, pensando menos em dinheiro, menos em viagens, menos em pessoas, menos em problemas, menos nos traumas. Você sempre foi uma coisa só. Se alguma coisa você acha que alguma coisa aconteceu com você, isso está só aqui na sua memória. Seja o que for, já passou. Né? E ao mesmo tempo não passou, sabe? É parte de você. Foi uma experiência, né? Que está em você. O futuro é uma coisa desconhecida, mas você tem um vislumbre, né? Você pode até fazer um planejamento que é saudável, mas sem desespero, né? Sem se apegar muito ao tempo. Quanto mais você se desconectar do tempo, mais você vai se desconectar da Matrix. Quanto menos você se preocupar com cronologia, com a minha idade, que eu vou envelhecer, que eu estou envelhecendo, alguns dizem que querem envelhecer com saúde. Envelhecer o caralho. Você não precisa envelhecer. Assim como você não é mais uma criança, assim como você não é mais um adolescente, né? Se você já tem uma certa idade, você não é mais criança, a criança já morreu, né? A criança nem sequer existiu, nunca existiu, foi só uma fase, né? O adolescente também nunca existiu, foi só uma fase. Né? Você tem esse momento presente, onde você é um ser, independente da sua idade. Entenda, a velhice também não vai existir. Assim como não existiu infância, não existiu adolescência, isso está tudo no passado, está tudo na ilusão, né? Porque a sua mente é a mesma, desde que você não tenha se deixado envolver por noções de tempo, de passagem de tempo, de cronologia, você vai continuar sempre uma mente jovem, né? Sempre uma mente arejada, tranquila, despreocupada com o passado, com o futuro. E o seu presente é simplesmente existir, né? E tentar compreender o universo ao seu redor. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui. Você já sabe, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.